E aí, turma, vocês estão bom? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Investir é Maratona. Me chamo Thiago e a gente faz conteúdo sobre investimentos. Então, hoje, conceitualmente, a gente vai falar sobre Bitcoin. Então, o meu interesse aqui é mostrar o meu ponto de vista sobre essa criptomoeda, né? Na verdade, sobre criptomoedas em geral, falar para vocês que isso é uma moeda e que não é um investimento. Então, eu vou falar um pouco diferente do que as pessoas têm falado. E eu vou explicar o porquê uma criptomoeda não se trata de investimento. Não é porque você pode ganhar dinheiro que aquilo é um investimento. E eu vou mostrar alguns exemplos práticos disso, tá? Exemplificando com outros tipos de produtos que têm similaridade aí com uma moeda. Então a gente pode usar, eu vou usar o exemplo a seguir do preço da soja, do preço do arroz, certo? Para exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui, que uma criptomoeda não é um investimento, mesmo você podendo ganhar muito dinheiro com a valorização, por exemplo, de um ativo como esse. Então, o que é primeiro o Bitcoin, né? A moeda, a criptomoeda? Nada mais é do que uma moeda, sim, que vem para solucionar um problema que a gente tem com a nossa moeda tradicional, aquela emitida pelos países. Então, qual que é o ponto aí chave, o segredo, certo, dessa moeda? O segredo, digo, de valorização, tá? Lógico, tem tecnologias envolvidas por trás, mas de valorização dela. É porque ela proporciona escassez. Então, ninguém tem o controle sobre aquela moeda, uma impressão, fazer mais daquela moeda. Então, a criptomoeda ela é limitada. Por exemplo, o Bitcoin ela vai atingir um determinado volume, ela simplesmente vai deixar de ser criado mais. Então, vai ficar aquela quantidade fixa, né? Ou seja, gerando escassez e as pessoas não vão ter a desvalorização do seu ativo, entre aspas, por conta disso. Então ela vem para solucionar esse problema, porque como os governos fazem hoje, né? Como é que os países fazem? Eles fazem muitas dívidas, não produzem o suficiente para conseguir pagar suas dívidas e como ele é o detentor da moeda, do dinheirinho de papel deles, eles vão lá e simplesmente começam a imprimir mais dinheiro. Como esse país não produziu nada a mais, ele só está imprimindo papel, na verdade ele vai desvalorizar a moeda. Tudo, né, que estava aí à disposição, a produção desse país, vai simplesmente dobrar de valor, se você dobrar a impressão de moeda. Mais ou menos, tá? Falando de uma forma bem simples. Por quê? Porque não foi gerada nenhum valor, nenhuma riqueza para aquela sociedade. Simplesmente dobrou o número de papéis. Então, tudo vai dobrar de valor, tá? Para exemplificar bem. Então, o que acontece com isso? O governo consegue, né, pagar suas dívidas, mas a população perde certo poder de compra, perde dinheiro. Isso gera uma inflação enorme e prejudica o patrimônio das pessoas, certo? Então, o Bitcoin ou a criptomoeda não deixa de ser uma moeda, mas que resolve o problema da escassez, tá? E por que é um investimento, né? Investimento é, por exemplo, uma moeda, um Bitcoin, amanhã ele vai continuar sendo um Bitcoin, certo? Não foi produzido nada, ele é um Bitcoin. O que acontece é a valorização, as pessoas dão mais valor ao Bitcoin. O que é um investimento? Investimento é algo que você tem uma coisa que pode produzir duas, três, ou seja, o próprio negócio vai multiplicar aquele valor. Ou seja, vamos pegar um exemplo prático. Uma fábrica de móveis. Uma madeira, por exemplo, uma árvore, se transforma em diversos móveis, certo? Então, um produz muito, então gera riqueza, pega algo com um determinado valor e transforma em outra coisa com um determinado valor. Ou um próprio terreno, uma terra, né? Você planta, então ela era simplesmente um terreno. Ao você plantar, você produziu algo, né? Você produziu algum produto, algodão, soja, feijão, não sei. Você transformou aquilo em muito. Então é um investimento, certo? Uma empresa, né? Você está investindo em algo que gera um valor, certo? Produto ou serviço. E o que acontece, né, no ciclo? Então uma empresa gera produtos ou serviço e vai no consumidor final que vai comprar aquilo e vai disponibilizar uma moeda. Então,
por que eu não estou preocupado em investir, certo? Apostar tudo em Bitcoin? Porque se o Bitcoin ou qualquer criptomoeda de fato virar a moeda que vai ser trocada, né, no mundo inteiro, isso pode acontecer, eu não estou negando essa possibilidade, pode, e torço para que isso aconteça, tá? Mas essas empresas vão começar a receber em Bitcoin. Então você não vai ficar de fora se você não investir em Bitcoin do processo, porque o processo, a empresa vai produzir algo ou um serviço, o consumidor vai, né, pagar em criptomoeda e a empresa que você está investindo vai receber em criptomoeda e vai estar dentro desse ciclo, né? E por que eu, pessoalmente, eu não invisto? Porque investir é uma coisa, ela é uma reserva de valor. Você tem um valor em um criptoativo, eu acho que ok, não tem risco você ter, não tem problema, até porque se aquele criptoativo não virar realmente, né, a moeda trocada no mundo inteiro, você não vai ter perdido muita coisa. Mas quando você aloca, certo, todo o seu capital numa aposta, né, numa criptomoeda, numa moeda, por que eu acho perigoso? A minha opinião é que a moeda em si é um problema, tá, para a sociedade. Por quê? Porque o ideal seria que todo o capital, certo, todo o dinheiro do mundo tivesse investido em algo que produz, em produção, que traz valor para a sociedade. Então todo o dinheiro tinha que estar alocado, certo, em ativos que geram valor, que constroem algo, que trazem riqueza para o mundo. Então o dinheiro, a moeda parada, para mim é o problema em si. Então eu acredito ainda que alguém vai desenvolver uma troca, que as pessoas consigam trocar, mas trocar de repente uma fatia do seu patrimônio que está totalmente alocado em algo produtivo, ou no mínimo emprestado a alguém que aí sim está produzindo algo. Então um capital todo na produção e não aí na parte de moedas. Então essa é uma opinião pessoal minha, que a moeda em si já é um problema. Então o Bitcoin ele não deixa de ser uma moeda e ele é um problema para a sociedade, porque ele é um meio de troca, ele resolve sim o problema da escassez, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é muito superior à moeda, o papelzinho aí que a gente vê, mas ele não resolve esse problema de ter um dinheiro, certo? Uma moeda parada sem estar alocado em algo, né? Eu acredito que ainda vão desenvolver algo que você consiga fazer uma troca de patrimônio, que para mim seria o ideal, porque daí todo o dinheiro estaria de fato gerando algo para a sociedade, criando valor para alguém. Tá? Então essa é a minha opinião. Mas o Bitcoin, eu quero deixar claro aqui que o Bitcoin, você pode ganhar muito dinheiro com ele, você pode, ou com qualquer outro criptoativo, pela sua valorização, mas ele não é um investimento por si só. Ele é uma reserva de valor. E aí eu vou mostrar alguns exemplos, como arroz, como soja, que eu falei, como alguma outra moeda, uma valorização grande que teve de moeda, mas não deixa de ser uma reserva de valor. Então, eu acho muito arriscado você, né, entrar na onda aí, obviamente, do Bitcoin e investir todo o seu capital nisso, porque está trazendo um risco muito grande para você ao apostar tudo em uma moeda específica, que sim, é muito superior, certo? Mas que pode não ser a solução futura, pode ser que alguém desenvolva algo que consiga fazer essa troca de uma forma mais inteligente que a própria moeda, do conceito que a gente tem de moeda hoje. E daí, obviamente, vai perder valor. E outra preocupação aí minha pessoal é que governos, a hora, né, que de fato eles verem que isso aqui está tomando uma proporção que incomoda eles, como todo governo que a gente conhece, vai simplesmente criminalizar, por exemplo, um criptoativo. E aí a gente não sabe como é que isso funcionaria na prática, né? Se fosse criminalizado a utilização de Bitcoin. Então, o Estado, usando da sua força, criminalizasse isso, se isso perderia valor, como a sociedade reagiria a isso. Então, você apostar todo o seu dinheiro como se fosse um investimento, né? Não é. E você investindo em empresas, em ativos que geram, transformam, que criam valor para a sociedade, não vai estar de fora lá na frente. Digamos que o Bitcoin ou qualquer outro criptoativo virou aí a troca, né? O principal motivador de troca. Você é sócio, dono dessas empresas e você vai receber em Bitcoin, né? Então, o interesse das pessoas ao investir em Bitcoin, na verdade, né, a maioria, né, muitos delas, é enriquecer no curto prazo,
acreditando aí numa solução milagrosa. E sim, pode ser que alguma parte das pessoas enriqueça, mas se tem muita gente já enxergando valor nisso, provavelmente já ultrapassou essa etapa, né? E o risco é muito maior, né? Então lembra, um Bitcoin é igual a um Bitcoin, ele não transforma, ele não dobra simplesmente por fato de ser um, não vira dois, e um investimento sim, ele vai, né, fazer esse processo. E o Bitcoin, obviamente, é muito superior a qualquer moeda de qualquer país, de qualquer governo, de qualquer papelzinho, porque ele resolve esse problema da escassez, que é um problema muito grave que os países, né, deixam aí para a população, e por isso sim que ele está ganhando muito valor e se popularizando. Então sim, você pode ganhar muito dinheiro com Bitcoin, mas conceitualmente não se trata de um investimento. Então, a seguir, fica com os exemplos que eu quero passar para vocês de outras reservas de valor, entre aspas, e todas elas estão baseadas aí na escassez, certo? Então, baseado na escassez. E as moedas aí dos governos que a gente conhece, do mundo, né, dos países do mundo todo, emitem para resolver os seus problemas, prejudicando a população, e por isso que o Bitcoin tem essa força hoje e está ganhando muita força hoje. Então, a seguir, outros exemplos que corroboram com o que eu estou falando, de que o Bitcoin não é um investimento, mesmo você podendo sim ganhar bastante dinheiro com ele. Turma, para começar então a segunda parte do vídeo, já vou fazer aqui o patrocínio, que é nós mesmos, né? O nosso próprio curso. Então, Investir é Maratona é um curso que está na Udemy, cerca de 7 horas de conteúdo, R$ 54,90 é o que está aqui na Udemy, mas na descrição do vídeo tem aí um código e um link, onde você vai pagar R$ 41, tá? E aqui tem uma série, né, de detalhes de todas as aulas do curso, e aqui algumas avaliações e comentários que você pode ver aí a qualidade do curso, tá? Um curso bem completo para você que está começando a investir ou para você, né, que ainda não tem tanta experiência, passa vários conceitos aqui, tudo no passo a passo direitinho para você aprender a investir, a começar a investir e acumular patrimônio e pensar em gerar renda passiva para você. Então agora vamos mostrar aí os exemplos, né, que eu tirei para mostrar que o Bitcoin é uma reserva de valor, e aí acho que vai ficar mais claro aqui o que eu quis mostrar. Então vamos arroz primeiro, né? Então o que eu quero dizer com isso, né? O arroz, um saco de arroz vai continuar sendo um saco de arroz daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Mas o valor desse saco de arroz pode alterar, como a gente pode ver aqui no gráfico que eu estou mostrando de 2 anos. Então era R$ 44,00 o valor e passou para R$ 87,00, ou seja, quase 200% de aumento em 2 anos, certo? O saco de arroz, mas um saco de arroz continua sendo um saco de arroz. Vamos para a soja, o exemplo da soja, né? 2 anos a mesma coisa. Então a soja, há 2 anos atrás, custava cerca de R$ 78,00 a saca, tá? E hoje está em R$ 174,00 a saca, né? Quase aí mais de 200% de aumento, né? Então, mais que dobrou aí de valor. Agora a saca continua sendo uma saca. Vamos para o ouro. O quilo do ouro, em 2 anos também. Então, o quilo do ouro custava aproximadamente $40.000, 41 mil dólares. E hoje o ouro está na casa dos $56.000, né? Então, uma valorização também em 2 anos de uma reserva de valor. Mas o quilo do ouro continuou sendo 1 quilo de ouro, continua igual, né? A gente vê a variação no decorrer do tempo. E o Bitcoin, sim, foi a maior valorização, certo? Entre esses exemplos de reserva de valor, saiu da casa dos aproximadamente $5.000 para hoje está na casa dos $50.000. Então, ou seja, valorização de 10 vezes, né? Valorizou muito mais do que as outras que eu mostrei aqui, mas um Bitcoin continua sendo um Bitcoin. Então, é uma moeda, a gente, né, falou tudo ali no começo do vídeo. Sim, é uma moeda superior às demais por conta de que ela consegue controlar a escassez, o problema, né, dos governos, dos países que desvalorizam as moedas prejudicando a população. E aqui eu vou mostrar um exemplo, né, do risco, né, de alocar, por exemplo, todo o teu capital em uma criptomoeda, se você quiser fazer isso, né. A gente já tem o caso aí do primeiro país
que proibiu, ou seja, criminalizou pagamento com criptomoedas, né? Foi a Turquia. Então a Turquia foi o primeiro país que criminalizou, que proibiu a utilização de Bitcoin para pagamento de qualquer serviço. Então o Bitcoin chegava a cair mais de 4% no dia 16, agora recente, mas acho que fechou em 2% de queda. Por quê? Porque a Turquia é um país aí, né, que não tem grande representatividade. Agora você imagina uma decisão, né, uma canetada de um presidente, por exemplo, dos Estados Unidos ou da China, dá uma canetada que vai criminalizar o Bitcoin, o que não poderia acontecer. Então quero mostrar só o risco, né, o outro lado, né, todo mundo empolgado, mostrando as valorizações, tem gente ficando rico. Eu quero mostrar o risco disso, né, para sua família, para você. Eu acho que não tem problema utilizar como reserva de emergência, mas você investir de fato, alocar todo o seu capital numa moeda, tem um risco grande. E você investir em empresas que produzem, geram algo, não vai tá te deixando de fora disso aqui. Se o Bitcoin de fato virar a moeda, simplesmente essas empresas vão começar a trocar, receber esses produtos em Bitcoin, e você, sendo sócio dessas empresas, vai começar a ter renda passiva em Bitcoin também, certo? É isso, você vai gerar Bitcoin investindo em empresas, caso essa moeda se transforme aí em realmente a troca mundial. Então, esse era o intuito do vídeo de hoje, mostrar que o Bitcoin ele é uma reserva de valor, mas não um investimento, e mostrar um dos riscos que podem ocorrer se algum país maior fazer o que a Turquia fez, né, agora, recentemente, que estava incomodando na Turquia por conta, né, da queda da moeda local. Então a população começou a utilizar muito o Bitcoin, e isso obviamente incomodou o governo, que estava perdendo esse controle, né, que eles querem é o controle, e criminalizou. E imagina se um país como Estados Unidos ou China, como eu falei, criminalizar, o que pode acontecer? A gente não sabe, por isso que investir em ativos, né, em investimentos que geram riqueza, que trazem produção, que geram produtividade, né, geram produção para o mundo, geram riqueza, é a solução mais adequada conceitualmente, na minha modesta opinião. Então esse era o conceito de hoje. Lembrando sempre o mantra aqui do canal: patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.